Galera, bomba! O que você vai ouvir agora é um absurdo. Na Câmara dos Deputados, no momento de uma discussão sobre a jornada de trabalho do Brasil, o deputado pastor Marco Feliciano se posicionou contrário, sob a justificativa de que apenas trabalhando até a exaustão, como acontece em países como o Japão, é que o país poderia progredir. Além de tudo, categorizou que a redução da jornada de trabalho seria uma excrescência. Eu vou mostrar um trecho da fala dele para vocês sentirem o absurdo que foi. Acompanha aí. Nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós do PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. O deputado só defende a escala de trabalho até a exaustão, porque a dele não envolve trabalhar até a exaustão. A dele envolve descansar mais do que trabalhar. Aí fica fácil, né? Quer implementar mais o quê? Quer voltar ao trabalho escravizado? Parabéns, Feliciano. Você poderia ter ficado calado. Já vou pedir para você deixar no comentário aqui a sua opinião sobre essa fala do Feliciano. Pedir também para você compartilhar esse vídeo e não esquece de me seguir para mais conteúdo que nem esse aqui. Galera, é inacreditável o que vocês vão ouvir desse pastor. Escuta. Você acha que Deus vai estragar o seu carro porque você não pôs o dinheiro na caixa? Você acha que Deus vai plantar uma doença no seu filho e te fazer gastar com farmácia porque você não deu dízimo? Rapaz, esse Deus aí que te ofereceram é pior que eu. Porque eu não teria coragem de fazer isso com você. Esse Deus que o povo te incitou é pior do que o diabo. Deus não é assim não. Deus não produz uma cadeia de obrigações que se a gente não fizer, Ele nos mata. E que se a gente cumprir todas elas, Ele nos abençoa. Se você vier aqui fazer as orações que Deus quer, cantar todas as canções, é o tanto de dinheiro que Deus quer, então Deus te abençoe. Esse Deus é corrupto, irmãos. Esse Deus não corresponde ao Deus que a Bíblia nos oferece. É o Deus que os nossos pais nos entregaram. Usa a sua inteligência, faz a soma. Deus é aquele que não te trata meramente como um operário da fé. Deus te trata como um filho. E pai é pai. Se o meu filho tirar 10, se o meu filho tirar 0, ele continua sendo meu filho. Seu pai não celebra os seus resultados. Ele celebra a sua natureza. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Olha, galera, fazia tempo que eu não vi alguém pregar verdadeiramente aquilo que está no Evangelho, sem meter aquele apavoro nas pessoas, sem amaldiçoar as suas vidas por causa de um dízimo, ou lançar sobre as suas vidas as pragas do Egito. Ainda bem que nem só de Malafaia ou de André Valadão é que são feitos evangélicos. São feitos também de Felipe Vilela. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Galera, estão querendo livrar o Bolsonaro a qualquer custo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está tentando emplacar um projeto para mudar a lei da delação premiada. Delação premiada é um benefício em que pessoas que estão presas podem delatar e ajudar nas investigações em troca de algum prêmio, no caso, redução da pena ou qualquer outra coisa. Porém, com o projeto que o Arthur Lira está querendo empurrar a goela abaixo, essa delação premiada muda e pessoas presas não vão poder mais delatar. Com isso, a tentativa é de anular a delação do Mauro Cid, por exemplo, ou não permitir que pessoas que já estão presas ou que sejam presas delatem, beneficiando aí o Jair Bolsonaro. Além disso, Arthur Lira está tentando a qualquer custo conseguir emplacar o seu sucessor, já que o mandato dele como presidente da Câmara está acabando. E esse projeto alegra os bolsonaristas, que são uma parte considerável do Congresso, infelizmente. Agora, dá uma olhadinha só nessa tentativa, vou mostrar um corte para vocês que conta exatamente o que eles estão tramando para livrar a cara deste bandido. Sobre a tal proposta da delação premiada só poder ser feita por réu não preso. A leitura geral no governo e fora do governo foi de validação de uma articulação que o Arthur Lira está fazendo para contemplar a extrema-direita, no sentido de beneficiar aquilo que querem bolsonaristas, que querem a anistia de Bolsonaro e por aí vai. Embora Bolsonaro não tenha sido
condenado em nada, porque os inquéritos quase não foram relatados ainda. Estão em vias de... Mas ainda assim, os bolsonaristas estão preocupados com isso e tentando viabilizar formas de anistiar aqueles que foram condenados ou são investigados nos atentados de 8 de janeiro, mas também, eventualmente, contemplar o próprio Bolsonaro com essa história da delação. Se o Bolsonaro é tão inocente assim, por que articular anistia, não é verdade? Se você só anistia quem está condenado. Se você não foi condenado, como é que você vai anistiar? Você é a favor de Bolsonaro na cadeia? Já deixa aqui nos comentários, Bolsonaro na cadeia. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo e me segue também para mais conteúdo que nem esse aqui, pra gente continuar lutando aí contra esse pessoal que quer destruir o Brasil a todo custo. Olha, acabei de ficar sabendo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, convidou o deputado federal Gustavo Gayer para integrar a comissão para discutir o novo projeto de lei sobre fake news. Vai ser sucesso, vai dar super certo. Agora só falta o maníaco do parque também integrar as comissões aí para discutir violência contra a mulher. A bancada evangélica convidar os pastores abusadores para discutir a nova lei de aborto, não é mesmo? E o Marcola também para discutir as questões dos problemas de segurança pública no país. Parabéns, Arthur Lira. Tem caos que é planejado, cara. Na Cracolândia agora tem uma professora da USP, a Raquel Ronick, que está estudando isso com o time. Os caras mandarem a Cracolândia, às vezes, para cá, para lá. Como isso está ligado ao interesse imobiliário de desvalorizar, fazer com que as pessoas deixem aquela região porque fica insuportável. Porque imagina, né, eu moro aqui na Vila Buarque. Não tem um montão de gente usando crack aqui no bairro. De repente começa a ter, né? Aí um monte de gente do meu prédio já quer mudar. Aí fala, lógico, puta, mano, virou Cracolândia, eu vou vender mais barato mesmo, antes que desvalorize mais. Aí um bairro inteiro foi vendido por 60% do que podia ter sido vendido. E aí depois os caras fazem valorizar e vendem por 200% do valor que vale. Exatamente. É uma maldade que tá por trás disso, mas que é a lógica. É bagulho de vilão mesmo. É isso mesmo. Deixa eu te falar, tem jeito. Aonde que já resolveram? Já resolveram em Lisboa. Lisboa tinha Cracolândia? Tinha uma Cracolândia, só que lá era de heroína, não era de crack. Em Bogotá diminuiu muito e lá era crack. Eu fui visitar essas duas cidades para conhecer como os caras fizeram. Estive em Bogotá, num seminário de segurança pública com o secretário de segurança, com o ministro da Defesa da Colômbia, e fui em Lisboa conhecer também o projeto. Que do e Bogotá lado tem um tamanho mais perto de São Paulo do que Lisboa, que é um ovinho perto de São Paulo. Lisboa é um bairro de São Paulo. Sim. Né? Agora, não tem jeito com demagogia e no curto prazo. Dizendo, eu vou resolver a Cracolândia amanhã. Não existe. É um problema complexo, é um problema difícil e você não vai resolver de um jeito só. Eu tô juntando um monte de gente, cara, pra pensar isso. Juntei psiquiatra, juntei assistente social. Pra você ter uma ideia, o cara que foi o coordenador do programa do Haddad, eu trouxe o psiquiatra, o Arthur Guerra, que trabalhou no programa do Dória, também chamei ele pra conversar. O que já fez? Onde deu certo, onde deu errado cada medida. Porque também, às vezes a gente quer inventar a roda e teve medida que funcionou, só que foi descontinuada. Esse é um problema. Entra um cara, esquece tudo que o anterior fez, mas sempre foi assim, né? O maluco começa um bagulho, aí chega o outro e fala, foda-se, assim, vamos fazer o outro. Não precisa ser assim. Porque parece que quando você tá terminando o bagulho do outro cara, você tá ajudando ao legado do outro. Sendo que aí vira um concurso de ego. Você não tá por você tá pela cidade, né? Mas não é ajudar o que é do outro. O que tá dando certo, você mantém. Não teve nenhum programa que deu tudo certo na Cracolândia, por isso que ela tá lá até hoje. Gente, o cúmulo do absurdo, o que esse jovem acaba de fazer, tá? Eu não conheço, nunca vi vídeos dele, mas eu vou fazer uma denúncia DPDA, Departamento de Proteção dos Animais, porque relacionar o cachorro a essas pessoas é algo que mexeu comigo porque eu gosto muito de animais. Eu sei que você também gosta. E muitos têm cachorro em casa. E aí, você vê uma cena dessa, lamentável, né? Pegando o latido do cachorro, né? Colocando essas vozes nos latidos. Então, gente, compartilhe esse vídeo. Os presos de 8 de janeiro e a tortura. Coitados não sabem o que é tortura,
mas estavam nas ruas a pedir que voltassem os torturadores. Então eu estudei os métodos de tortura desde os tempos medievais e sei que foram empregados nos porões da ditadura no Brasil. Aí vem a vovó do Zap, que não se preocupou com o futuro dos netos, mas viajou para Brasília para defender quem defende a tortura. A volta, por exemplo, de um coronel Ustra, de um delegado Fleury. Procurem saber, mas procurem informação, procurem saber quem eram esses personagens do regime militar, por exemplo. Agora, a vovó diz, a comida da prisão é ruim. Claro, não é comida de casa, não é um serviço à la carte. Mas quando estavam nas ruas vomitando pragas, ninguém quis saber dos problemas do sistema penitenciário brasileiro, que não é o da Suíça. E não vi nenhuma titia do Zap, não ouvi nenhuma vovó do Zap se preocupar com a falta de comida dos 14 milhões de moradores de rua, que além de não terem comida, não têm compaixão. Sabem o que é tortura? Ô titia, ô vovó, pau de arara, já ouviu falar? Arrancar as unhas com alicate. Afogamento. Claro, o interrogador geralmente começava leve, naquele tempo saudoso que a titia e a vovó querem de volta. O interrogador começava leve, começava apagando o cigarro no rosto da pessoa. E chegava na cadeira do dragão. Ô titia, ô vovó, já ouviram falar na cadeira do dragão? Não, não é um filme infanto-juvenil, não. Cadeira do dragão era uma espécie de cadeira elétrica na qual os presos eram obrigados a sentarem nus. Era uma cadeira revestida de zinco. Quando o aparelho era ligado na eletricidade, o zinco transmitia choques elétricos a todo o corpo. Tem ideia do que era isso, titia? Imagina o que era isso, vovó do bem? Essas figuras desnorteadas não têm ideia do que sofreram as vítimas e do que sofreram as esposas, as mães e os filhos dos torturados. Eram jornalistas, músicos, poetas, estudantes, mas figuras altamente perigosas para a segurança nacional, como assim as considerava um bando de retardados. Tinha terrorista que colocava bomba, virá algum dizer aqui. Sim, fosse preso, levado aos tribunais, como aconteceu com aquele doido que tentou explodir o aeroporto de Brasília. Quando as pessoas hoje são interrogadas, têm as garantias da lei, são ouvidas na presença de advogados, são julgadas de acordo com as leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E os terroristas do regime, militares que colocaram bomba na sede da OAB e mataram a secretária, e os terroristas do Exército que tentaram explodir uma bomba em um show com milhares de pessoas no Rio Centro, no Rio de Janeiro, seria uma extraordinária catástrofe humanitária. Vovó do Zap, titia do Zap, deixem de serem trouxas. Ficarão na cadeia, tratadas como seres humanos. Há ambulatório médico, há médicos de plantão, há comida, não é à la carte, mas não passarão fome. A comida é feita com orientação de nutricionistas. Não serão futuros cadáveres mutilados cujo corpo nunca a família encontrou. Então, titias, vovós, deem-se ao respeito, não sejam idiotas.